Você já entrou num carro de aplicativo na calada da noite, sentiu o cheiro de banco recém-higienizado, misturado a suor frio. E por um instante, teve a impressão de que o motorista conhecia cada detalhe da sua vida. Talvez tenha ignorado o incômodo, atribuindo-o ao cansaço, à pressa de chegar em casa, mas e se aquela sensação fosse um aviso de que algo jamais deveria ter acontecido? Depois de ouvir o que vou contar, até o brilho reconfortante do celular na mão pode não ser suficiente para dissipar a escuridão que existe entre você e o desconhecido à sua frente. Era 3h47 da madrugada, quando Beatriz, enfermeira exausta após um plantão de 24 horas, pediu um carro no aplicativo. A corrida apareceu instantaneamente, sem os habituais 5 ou 6 segundos de busca. No visor, um hatch preto se aproximava mais rápido do que qualquer trânsito noturno permitiria. Ela pensou, com aquele humor derrotado de quem passa a noite curando estranhos. Pelo menos vou chegar cedo na cama. O carro parou rangendo sob o lampião público. A porta se destravou. Dentro, o motorista usava boné e óculos escuros, como se o breu das ruas não fosse suficiente para proteger seus olhos. Nenhuma saudação, só um aceno de que a corrida já estava iniciada. Beatriz digitou o endereço de casa, sentiu o estofado rangendo e tirou uma foto da placa para mandar à irmã. Hábito que se tornara quase superstição depois de tantas notícias de assédio. Quando enviou a mensagem, percebeu uma anomalia. O destino gravado no recibo não era seu apartamento, e sim um lote vazio num bairro sem luz pública, 10 quilômetros na direção oposta. Ela quis protestar, mas o motorista manteve o queixo travado, olhando para a dianteira como se o asfalto sujo fosse um rio de promessas. O sinal do celular caiu minutos depois. Nenhum poste parecia acender inteiro. Beatriz se encolheu e repetiu, com voz trêmula, o endereço correto, sem resposta. Quando tentou puxar a maçaneta, a porta parecia emperrada, fundida à lataria. A última coisa que ela se lembra é do cheiro de terra úmida entrando pela janela, um odor que jamais pertence a ruas pavimentadas. Horas depois, um vigia encontrou o carro parado num brejo urbano, faróis ligados, porta do passageiro escancarada e sobre o banco traseiro, dobrada como um origami de má sorte, apenas a touca lilás que Beatriz usava no centro cirúrgico. O motorista nunca existiu nos cadastros oficiais. O CPF que criava a trilha digital daquela conta vazia pertencia a um homem morto havia 6 anos. Da enfermeira, restou um rastro de impressões digitais no encosto do assento, mãos tentando em vão agarrar algo sólido enquanto a noite abria a goela. Dias depois, era domingo, quando Pedro, veterano nas pistas de concreto, aceitou mais uma corrida para compensar as horas extras que jurara nunca mais fazer. O local de embarque era um beco que fedia a óleo e chuva parada. Um passageiro vestindo sobretudo entrou sem tocar a porta, sentado como uma sombra moldada em carne. "Siga em frente. Aviso a hora de virar." A voz soou cavernosa, reverberando dentro da cabeça de Pedro mais do que no ar abafado do carro. Ele dirigiu tentando espantar o nó na nuca. Em dado momento, olhou pelo retrovisor. O banco estava vazio. A imagem durou meio segundo. Talvez menos, mas suficiente para o suor brotar gelado nas têmporas. Ele freou, coração debatendo, e virou-se. Lá estava o homem, sorriso esculpido num rosto que parecia velho demais para exibir dentes tão brancos. O passageiro ergueu a mão, gesto lento como lamber lama, apontando para uma entrada secundária do cemitério municipal, portão enferrujado, entreaberto. Sem saber por que obedecia, Pedro manobrou. Assim que o pneu tocou o cascalho desigual, a porta traseira bateu sozinha.
O retrovisor mostrava agora apenas lápides despidas de flores. O app vibrou no painel. Corrida encerrada, 5 estrelas. Mensagem de agradecimento enviada de um celular que não era o dele. Pedro abandonou o carro às pressas, jurando que o breu havia engolido o passageiro. Nunca mais aceitou corridas à noite. Alguns juram vê-lo até hoje, parado em frente ao cemitério, olhando os próprios faróis como quem espera que alguém volte do outro lado. Meses se passaram e Tatiane, estudante universitária de riso fácil, saía de uma festa quando tropeçou nos saltos e decidiu chamar o aplicativo para evitar a caminhada até o metrô. Assim que entrou no sedã prata, percebeu pelo canto do olho uma menininha de vestido azul sentada logo atrás do motorista. O cinto dela balançava vazio num encosto que rangia. Pensando ser filha do condutor, que aliás tremia ao ajustar o espelho, Tatiane soltou um sorriso. Ela é tão quietinha. O homem engoliu seco. Eu estou sozinho, moça. A menina sorriu naquele instante. Um sorriso que parecia rasgar o rosto além do possível. E Tatiane sentiu a pele enrugar de medo. Tentou abrir a porta, mas o carro já deslizava pela avenida como se as rodas não tocassem chão. O motorista, agora com lágrimas nos olhos, sussurrava. Ela volta toda vez que passo pela ponte. Quando a estrutura metálica surgiu, a temperatura no interior caiu brutalmente. Uma neblina fina se formou no vidro. A porta se escancarou sozinha e a criança desapareceu no ar gélido. O veículo parou em derrapagem. Tatiane saiu cambaleando, enquanto o motorista soluçava que, anos antes, perdera a filha num acidente justo naquele ponto. Desde então, ninguém conseguia convencê-lo a deixar de rodar à noite. Era a única maneira de revê-la, ainda que por segundos que consumiam a sanidade. Numa madrugada chuvosa, Lucas pediu carro para escapar de um encontro que se tornara um fiasco. A foto no app mostrava uma mulher sorridente, chamada Larissa, 29 anos, cabelo ruivo vivo. Ao entrar, encontrou um homem magro, olhos encovados. Sentou no banco da frente para evitar constrangimento. Antes de qualquer pergunta, o motorista bufou. É o perfil da minha irmã. A chuva engrossava contra o para-brisa e o rádio chiava um lamento sem estação definida. De repente, o celular de Lucas vibrou no bolso. Uma notificação do próprio aplicativo. Mensagem direta de Larissa. Não entre nesse carro, eu estou morta. A tela piscava, bateria escorrendo em números vermelhos. Lucas percebeu a trava infantil da porta armar sem que ninguém a tocasse. Pulou enquanto o veículo ainda ganhava velocidade. Rolou pelo asfalto, ferindo mãos e joelhos, mas vivo. Dias depois, investigou a história. Larissa fora assassinada por um ex-namorado e enterrada no interior. O irmão desaparecera após o enterro, levando apenas a foto dela. Relatos de passageiros falam de uma gargalhada feminina ecoando quando o homem acelera, como se um segundo motorista guiasse dali dos bancos vazios. Henrique, desempregado e ansioso, acordou cedo demais para a entrevista que poderia mudar sua vida. Pediu o carro e entrou, ajeitando a gravata. O aplicativo, sempre confiável, travou antes de iniciar a navegação. A pequena bússola girava sem parar. Tentou explicar o endereço, mas o condutor continuou mudo, os olhos fixos num retrovisor que refletia estradas distorcidas. Enquanto avançavam, Henrique reconhecia ruas, mas tudo parecia invertido, como se estivesse olhando para um reflexo mal polido. Placas de lojas apareciam escritas do fim para o começo. Mãos esquerdas tornavam-se direitas. Um mal-estar ruim, úmido, colou-se ao estômago. Ele se deparou consigo mesmo atravessando a rua. A mesma gravata, o mesmo semblante preocupado, e o choque fez o coração falhar. O carro parou diante do terreno onde sua antiga casa de infância fora demolida após um incêndio que quase o matou aos 8 anos.
O motorista virou-se e, enfim, o rosto dele parecia ter todas as idades de Henrique fundidas numa só máscara, e a voz soou como um trovão contido. É aqui que sua história termina. Henrique apagou. Quando tornou a si, estava num banheiro público imundo, sem carteira nem celular, com a gravata encharcada de água turva. No bolso, um único objeto: a chave enferrujada da porta que ele jura ter arrancado das cinzas da casa anos antes. Por fim, Jéssica, motorista esforçada que fazia jornada dupla para pagar as contas, aceitou uma chamada curta em um bairro onde os postes pareciam respirar névoa. Parou o carro, mas ninguém entrou pela porta traseira. Mesmo assim, o aplicativo mudou para passageiro a bordo. Assustada, ela engatou a primeira. Olhou o retrovisor. Um homem bem vestido, terno alinhado, sentado exatamente no centro do banco como uma estátua recém-esculpida. Só que Jéssica não ouvira nada. A cada quarteirão, ela ouvia sussurros. Orações fragmentadas em latim, que não vinham do banco, mas da própria mente. Quando piscava, via a estrada acender e apagar como diapositivos de uma máquina antiga. Em certo ponto, não via mais o próprio reflexo no espelho. Via apenas o passageiro, encarando-a com olhos de vidro. De repente, tudo saiu de foco, a lataria pareceu dilatar, e a próxima lembrança foi acordar no acostamento, mãos cobertas de sangue seco. O aplicativo mostrava corrida finalizada, excelente motorista, levou-me exatamente onde eu precisava. O espelho interno, trocado 3 vezes depois, tem insistido em refletir, junto à imagem de Jéssica, o estranho homem de terno, mesmo quando não há ninguém no banco de trás. Como se ele tivesse fixado residência nas superfícies refletoras que antes só serviam para guiar. Se todas essas histórias são mera coincidência, lendas urbanas tecidas na madrugada, ou sinais de que há algo caminhando entre placas de trânsito, cancelas de pedágio e rotas mapeadas por GPS, algo disposto a se servir dos nossos medos mais íntimos, aquele silêncio abissal quando o motorista não conversa, aquele arrepio quando o passageiro não sorri. Depois de hoje, cada vez que você abrir o aplicativo e o carro se aproximar em segundos impossíveis, pergunte-se: o algoritmo está a serviço de quem? Você ainda tem coragem de sentar atrás de um desconhecido, fechar a porta e confiar que o trajeto salvará sua tarde? Ou prefere acreditar que tudo não passa de contos contados para assustar crianças crescidas? Se alguma parte desta narrativa fez seu coração acelerar, diga nos comentários se já viveu algo parecido ou se conhece alguém que carregue cicatrizes de uma corrida que jamais deveria ter começado. Inscreva-se para ouvir confissões que nascem quando a cidade dorme. E lembre-se, você realmente acha que está completamente seguro? Tem certeza de que está sozinho agora?